A Câmara. A redatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 31 dias do mês de julho do ano 2013, na Sala das Sessões Plenário de Valdo Suragi, no horário regimental, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro-presidente da Primeira Câmara do Tribunal de Contas, Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se a senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito e o doutor procurador representante do Ministério Público de Contas, Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não houve matéria para a hora do expediente, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro-presidente Luiz Eustáquio Toledo, processo TC 7662-2009, 4940-2009, todos relacionados com aposentadorias e concessão de pensão. Aprovados acordos números 1.297 e 1.298-2013. Processo TC 10.445-2009 e 4.097-2009, relacionados a convênios e contratos. Aprovadas resoluções números 1.021 e 1.022-2013. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, processo TC 10.224-2010, 12.297-2009, 12.845-2009, entre outros, todos relacionados com concessão de pensão, aposentadoria e transferência para reserva remunerada. Aprovados acordos do número 1.229 a 1.328-2013. O excelentíssimo senhor presidente, antes de, pela ordem, passar a palavra ao senhor conselheiro Anselmo Brito, disse desejarem a eles boas-vindas, um bom retorno ao tribunal, inclusive já iniciando na primeira Câmara, e que, depois do descanso merecido, sabia que havia voltado com toda a sua vitalidade para tornar o tribunal cada vez melhor, passando-lhe a palavra para relatar. O presente relator agradeceu os votos de boas-vindas, ressaltando ter sido necessário tirar um período mais completo de férias e que não tinha dúvidas de que suas forças haviam sido revigoradas, passando a relatar. Processos TC 9066-2010, 14784-2009, entre outros, todos relacionados com aposentadorias. Aprovados acordos do número 1.329 a 1.343-2013. Após relatar, o senhor conselheiro Anselmo Brito observou ter ali vários processos em que os pareceres haviam sido assinados pelo procurador-chefe, dizendo falar por mera formalidade, pois em nada iria atrapalhar a aprovação daqueles processos. E nada impedia que o procurador o fizesse, mas que, em regra, o procurador-chefe exerce um ato de controle sobre os pareceres de sua assessoria, e que, vendo os normativos que tratam das competências e atribuição da Procuradoria Jurídica, não existia possibilidade expressa para que ele atuasse dessa forma, acrescentando-se essa ressalva e esses seus votos. Fazendo uso da palavra, o doutor representante do Ministério Público de Contas, na mesma linha, também se manifestou sobre o assunto, dizendo ter uma posição firme nessa questão, concluindo que, como aqui o procurador-chefe já vinha atuando assim, acreditava que devia haver uma sistemática que eles estavam fazendo para suprimir alguma instância de atuação para dar mais celeridade nos procedimentos. E como o procurador-chefe podia, inclusive, avocar processos, achava não haver nenhuma mácula, ressalvado o entendimento de que Procuradoria Jurídica do Tribunal não deve atuar em processo de controle externo. Finalizou. Não havendo mais nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro e ao doutor representante do Ministério Público de Contas. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão da primeira Câmara, convocando-os para a sessão ordinária da próxima quarta-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. De acordo. Aprovado. Roberto. Quem revisou esse processo? Lembra? Não gostei
Pode ser aí, porque ele assinou aqui em cima. Esse termo aqui é da... da outra Câmara. Beleza, obrigado. Senhoras conselheiras, senhor doutor do Ministério Público, passa a relatar o processo TC 8002-2009, a aposentadoria voluntária com proventos integrais de Maria Cleide Freitas de Almeida, ocupante do cargo de professora nível D do quadro do Ministério Público Estadual. Os cálculos e os proventos se encontram elaborados corretamente segundo a seção de aposentadoria, reformas e pensões. Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público de Contas foram favoráveis de voto pela legalidade do referido ato. Também a aposentadoria voluntária, o processo número 9.358/2010, de João da Costa Neto, ocupante do cargo em extinção de motorista, classe D, integrante da carreira de profissionais do Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas. Os cálculos e proventos encontros elaborados corretamente, segundo atesta a seção de aposentadoria, reformas e pensões deste Tribunal. Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público de Contas foram favoráveis e voto pela legalidade dos referidos atos. Com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente conselheiro, senhoras conselheiras, ratifico os dois pareceres do Ministério Público, que em ambos os casos opinaram pela regularidade das aposentadorias. Em votação. Em discussão. Em votação, conselheira Rosa Buquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Aprovados. Relato os processos referentes à pensão. É o processo 16.979/2011. É a concessão de auxílio-pensão em favor de Maria Pelpetina Menezes de Tavares, na qualidade de esposa do ex-segurado Geraldo Tavares. O cálculo da pensão foi elaborado corretamente segundo atesta a seção de aposentadoria, reformas e pensões do Egrégio Tribunal de Contas. Considerando que os pareceres da douta Procuradoria Jurídica e do douto Ministério Público de Contas foram favoráveis, voto por sua legalidade, como também
o processo 5.863/2012, a concessão de pensão em favor de Maria Lins da Silva, na qualidade de esposa do ex-segurado senhor Luiz Gato da Silva. Os cálculos da pensão foram elaborados corretamente, segundo atesta a Seção de Aposentadoria, Reformas e Pensões do Egrégio Tribunal de Contas. Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica e do Ministério Público foram favoráveis. Voto pela sua legalidade. Processo 10.443/2011, a concessão de pensão em favor de Lara Orlando de Silva Santos, na qualidade de filha menor do ex-segurado Antônio José Barros de Souza Santos, falecido em 19 de outubro de 2009. Os cálculos da pensão foram elaborados corretamente, segundo atesta a Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões da Igreja Corte de Contas. Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do douto Ministério Público de Contas foram favoráveis. Voto pela sua legalidade. Processo 10.391/2011, a concessão de pensão em favor de Maria de Fátima Oliveira Lima, na condição de esposa do ex-segurado Ezequiel Vieira Lima, falecido em 7 de junho de 2010. Os cálculos de pensão foram elaborados corretamente, segundo atesta a Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões deste Tribunal. Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público de Contas foram favoráveis. Voto pela sua legalidade. Com a palavra do Ministério Público. Ratifico todos os pareceres do MP de Contas que opinaram aí pela regularidade dos atos de concessão de pensão. Em discussão os processos. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Aprovados. Processo 12.563, concessão de pensão em favor de Leda Dias Cunha Bonfim, na qualidade de esposa do ex-segurado senhor João Costa Bonfim. Os cálculos de pensão foram elaborados corretamente, segundo atesta a Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões desta Igreja Corte de Contas. Os pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o do Ministério Público que, assim sendo, em tela está revestida a legalidade, portanto comprovado o requisito para a pensão, a saber, óbito, qualidade de segurado, qualidade de dependente. Além disso, entendendo adequado o cálculo apresentado demonstrativo elaborado pela cidadania, benefício previdenciário, em especial pelo o valor do benefício, não atinge o teto remuneratório do regime geral. Junto a isso, destaque-se que, segundo a decisão do artigo 58, inciso 1º da Lei 7.114/2009, a pensão por morte concedida em face do óbito do segurado deveria ser a partir do mês subsequente à ocorrência do evento gerador. Contudo, o artigo 80 da mesma lei dispõe não haver pagamento de valores retroativos se o beneficiário não for requerido no prazo de 6 meses, contada a data do evento do gerador. Ressalte-se ainda que, por força da Emenda Constitucional 4103, as pensões concedidas a partir de 20 de 2004 não faz jus à paridade nem à integralidade. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo registro do ato de pensão em apreço. Registre, por fim, o atendimento que, no caso em tela, a data fixada para o início do pagamento da pensão por morte deve ser o dia da qual o dependente protocolou o pedido de concessão. Esse foi o voto do Ministério Público e eu voto pela legalidade do referido ato. Com a palavra do Ministério Público. Ratifico mais uma vez o parecer do Ministério Público, que opinou aí pela regularidade da pensão. Com a palavra, em discussão o processo. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Aprovado. O processo 8.920/2010 é a concessão de pensão
em favor de Tereza Angélica Lopes de Assis, Marília Angélica Lopes de Assis e Alice Regina Lopes de Assis, na qualidade de esposa e filhas menores do ex-segurado José Reginaldo Soares de Assis, falecido em 23 de dezembro de 2009. Os cálculos de pensão foram elaborados corretamente, segundo esta seção de aposentadoria, reformas e pensões da Igreja Corte de Contas. O parecer da douta Procuradoria Jurídica e do Ministério Público foram favoráveis, contudo, o Ministério Público ressalta que, no caso em tela, observe-se que foi encaminhada a cópia do processo administrativo, com o qual o procedimento de registro comporá os autos dos processos e que, em processada a concessão do benefício, diante disso é crucial que os presentes autos sejam remetidos à ordem de origem para, após o julgamento que ora se dá, para a anexação dos processos 1714-010 de 2009. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo registro da pensão. E eu voto pelo seu registro. Com a palavra do Ministério Público. Ratifico o parecer emitido pelo Ministério Público, opinando pela regularidade da pensão relatada. Em discussão, o processo. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Pela ordem para relatar, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público Especial junto a este órgão, tenho a relatar nesta sessão 60 processos, seriam 10 contratos e aposentadorias, pensões e transferência para reserva, mas gostaria de solicitar do senhor presidente a retirada dos processos de contrato, que são 10, por ter verificado diversos erros de digitação e algumas inconsistências, e eu gostaria de trazer na próxima sessão. Vossa Excelência, para a retirada do processo. Transferências para reserva remunerada. Processo TC 2024 de 2009, transferência para reserva remunerada de Dinarte Maia da Rocha, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 31 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 5 de 1 de 2009. O processo TC 352 de 2009, transferência para reserva remunerada de Antônio Paulo Pereira de Jesus, segundo tenente PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 3 de novembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 2884 de 2010, transferência para reserva remunerada de Joel Dionísio dos Santos, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 4 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 7 de 12 de 2009. O processo TC 2881 de 2010, transferência para reserva remunerada de Marcos Antônio Gomes Bezerra, primeiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 4 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 7 de 12 de 2009. O processo TC 2912 de 2009, transferência para reserva remunerada de José Ronaldo dos Santos, capitão PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 2 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 2902 de 2010, transferência para reserva remunerada de Lenine Manuel dos Santos, cabo PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 30 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 5493 de 2009, transferência para reserva remunerada de José Cassiano Santos, segundo tenente PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 19 de março de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 5516 de 2009, transferência para reserva remunerada de José Ilson Guedes Belo, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 11 de fevereiro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 16129 de 2009,
Transferência para a reserva remunerada de Agnaldo Carlos Brasileiro, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 20 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 16145 de 2009, transferência para a reserva remunerada de Orlando Manuel dos Santos, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 5 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 16135 de 2009, transferência para a reserva remunerada de Ronaldo Manuel da Silva, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 16 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 19 de 10 de 2009. Processo TC 13090 de 2009, transferência para a reserva remunerada de José Josivaldo de Almeida, segundo sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 24 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 11571 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Cláudio José da Silva Porfírio, coronel PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 1º de fevereiro de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 15421 de 2008, transferência para a reserva remunerada de Cleberon Melo Costa, coronel PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 2 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 9798 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Aurélio Rosendo dos Santos, coronel QOC PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 16 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 8870 de 2009, transferência para a reserva remunerada de José Bernardino da Silva, segundo sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 8 de maio de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 11 de 5 de 2009. O processo TC 5519 de 2009, transferência para a reserva remunerada de José Pedro dos Santos, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 20 de fevereiro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 26 de 2 de 2009. Processo TC 2869, 2010, transferência para a reserva remunerada de José Douglas de Oliveira Santos, segundo tenente QOA, PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 15 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 360, 2010, transferência para a reserva remunerada de Adelmo Virtuoso da Silva, segundo sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 5 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. E o processo TC 14888 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Carlos Eduardo Melo de Lima, cabo QPM, PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 13 de agosto de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 16 de 8 de 2010. Quanto à instrução processual dos feitos relatados nesta oportunidade, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para sua apreciação, para suas apreciações, bem como anote-se a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da seção de aposentadorias, reformas e pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e Ministério Público Especial junto a esta Corte, oportunidade que manifestaram seus entendimentos pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão de que todos os processos estão revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade das transferências para a reserva remunerada, ora apreciadas e os respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas.
Com a palavra do Ministério Público. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público de Contas que opinaram pela legalidade dos atos de transferência para a reserva. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Rosa Buquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide. Apoio a relatora, presidente. Aprovados. Processo TC 3668 de 2009, transferência para a reserva remunerada de Wilson Vieira Cavalcante, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 23 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 3669 de 2009, transferência para a reserva remunerada de José Altair Santos Dantas, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 23 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 3652 de 2009, transferência para a reserva remunerada de Ronaldo Jorge Silva de Alencar, Major PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 23 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo 2909 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Zarmânio Ferreira Cavalcante, subtenente PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 16 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 6424 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Josenildo Ribeiro Peixoto, primeiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental número 5.519, de 25 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 5526 de 2009, transferência para a reserva remunerada de José Maria dos Santos, segundo sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 4 de março de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 5520 de 2009, transferência para a reserva remunerada de Edivaldo de Assis Omena, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 4 de março de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 13377 de 2009, transferência para a reserva remunerada de Wagner Lamende Magalhães Maurício, segundo sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 4 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, na edição do dia seguinte. O processo TC 6429 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Jailton Alípio dos Santos, primeiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental número 5.111, de 2 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. O processo TC 6420 de 2010, transferência para a reserva remunerada de José Reinaldo Gomes de Oliveira, segundo tenente PM, com proventos integrais, nos termos do decreto governamental número 5.139, de 3 de março de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição no mesmo dia. Quanto à instrução processual dos feitos relatados nesta oportunidade, registram-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como anote-se a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e Ministério Público Especial junto a esta Corte, a oportunidade que manifestaram seus entendimentos pela legalidade de respectivos registros.
Ademais, após análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão de que todos os processos são revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade das transferências para reserva remunerada, ora apreciadas, e seus respectivos registros na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Com a palavra do Ministério Público. Ratifico todos os pareceres do Ministério Público de Contas que opinaram pela regularidade dos atos de transferência para a reserva remunerada. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanhe a relatora. Aprovados. Processo TC 2880 de 2010, transferência para a reserva remunerada de Geraldo Sabino dos Santos, primeiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 4 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 7 de 12 de 2009. O processo TC 165-2011, transferência para a reserva remunerada de Josenilton da Silva Oliveira. Josenilton da Silva Oliveira, cabo PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 27 de setembro de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 238-2011, transferência para a reserva remunerada de José Vicente dos Santos, cabo PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental
número 8.282, de 30 de setembro de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 2924, de 2011, transferência para reserva remunerada de José Augusto Assis Azevedo, cabo PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental número 8339, de 5 de outubro de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 2916, de 2010, transferência para reserva remunerada de Ademar dos Santos Rocha, primeiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental 16 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 2915/2009, transferência para reserva remunerada de José Zito Antônio da Silva, segundo sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 31 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 5 de janeiro de 2009. Processo TC 15641/2008, transferência para reserva remunerada de Enoque Amâncio Bispo, primeiro tenente PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 9 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 1900/2011, transferência para reserva remunerada de Erivaldo Oliveira da Rocha, subtenente QPMP, PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental número 9045, de 24 de novembro de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 1664/2009, transferência para reserva remunerada de José Rodrigues Cavalcante, segundo sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 28 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. E processo TC 16176/2009, transferência para reserva remunerada de Genildo Bezerra Santos, segundo sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 5 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Processo TC 13089/2009, transferência para reserva remunerada de Josivaldo Calheiros dos Santos, subtenente PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 24 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 25 de 8 de 2009. Processo TC 5512/2009, transferência para reserva remunerada de Hélio Alberto Vasconcelos Silva, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 27 de fevereiro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 2 de 3 de 2009. Processo TC 13088/2009, transferência para reserva remunerada de Antônio Oliveira dos Santos, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 25 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 26 de 8 de 2009. O processo TC 13096/2009, transferência para reserva remunerada de Jarbas Maurício Alves, capitão PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 4 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 5 de 8 de 2009. O processo TC 16170/2009, transferência para reserva remunerada de Everaldo da Rocha, subtenente PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 20 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 21 de 10 de 2009. O processo TC 16149/2009, transferência para reserva remunerada de Carlos Roberto Isílio da Silva, subtenente PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 20 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 21 de 10 de 2009. Processo TC 5504/2009, transferência para reserva remunerada de Donizete Teodoro dos Santos, terceiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 19 de março de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 20 de 3 de 2009. O processo TC 16147/2009, transferência para reserva remunerada José Pedro Silva, primeiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 20 de outubro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 21 de 10 de 2009. Processo TC 13375/2009, transferência para reserva remunerada de José Benedito dos Santos, primeiro sargento PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 24 de agosto de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do 25 de 8 de 2009. E o processo TC 14865/2009, transferência para reserva remunerada de Bartolomeu José da Silva Rego, primeiro tenente PM, com proventos integrais, de acordo com o decreto governamental de 21 de setembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia seguinte. Quanto à instrução processual dos feitos relatados nesta oportunidade, registram-se a presença dos documentos indispensáveis para as suas apreciações, bem como anote-se a escorreta elaboração dos seus cálculos, consoante ateste a manifestação da Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões deste egrégio tribunal.
Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis da douta Procuradoria Jurídica e Ministério Público Especial junto a esta Corte, a oportunidade que manifestaram seus entendimentos pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão de que todos os processos são revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade das transferências para a reserva remunerada, ora apreciadas e seus respectivos registros na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas ratifica todos os pareceres que opinaram pela regularidade dos atos de transferências, ora relatados. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Rosa Buquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho a relatora, presidente. Aprovados. Gostaria, antes de passar a palavra a Vossas Excelências, de agradecer o coleguismo e a gentileza da conselheira Maria Cleide ao aceitar o convite para que dessemos fórum para que essa sessão pudesse acontecer. Agradeço a Vossa Excelência essa gentileza e me colocando sempre à disposição de Vossa Excelência. Fica facultada a palavra às senhoras conselheiras e ao todo do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.